não vai cair tanto cálculo. Tipo, não vai cair tanta conta como a gente fez na última aula. É uma coisa bem mais de escrever, entende? Aham. Muito bem, é mais teoria. A gente também fez algumas questões de teoria, né? Sim, Pode sim, crer. fizemos. Então tá bom. Vamos dar uma olhadinha aqui no que tem, então. Vamos ver. É um líquido viscoso. Diga, tu já tentou fazer essa questão aí? Não, não. Tu não tem como pôr um fone de ouvido, cara? Eu tô me ouvindo muito assim, retorno, sabe? Daí fica meio ruim, parece que eu tô Eu falando. vou falar aqui rapidinho, calma aí. Ele reduz o ruído em cima aí. Tem nada, travou tudo. Tô tirando isso aí. Alô, professor? Alô? Pronto, agora eu acredito que esteja bem melhor. Sim, sim, tá sim. Muito bem. Então tá bom. Essa questãozinha aí já tentou fazer? Não. Não? Então tá. Tá falando aqui do líquido viscoso fluindo através de um tubo. Se o fluxo for laminar, ou seja, um fluxo que não tem turbulência, que não tem viscosidade, ou seja, aquelas situações perfeitas da física, né? Classifica a velocidade do líquido nos pontos de 1 a 4, em ordem crescente. Muito bem. Para entender esse problema aí, é bem tranquilo, bem tranquilo. Esse problema aí é bem parecido com quando você está brincando com uma mangueira e aperta a pontinha da mangueira. Você já deve ter feito isso, né? A água está saindo Sim, normal a da água sai mangueira mais lá, rápido. ela sai mais rápido, exatamente. E por incrível que pareça, a física tem uma fórmula para essa situação, que é essa aqui, ó. Área 1 vezes a velocidade 1 é igual a área 2 vezes a velocidade 2. Isso aqui é uma constante, entendeu? O valor da área vezes a velocidade é sempre constante. Então, seja aqui ou seja aqui, área vezes velocidade tem que ser igual, tá? Isso é meio óbvio, né? Porque se tu não aumentasse a velocidade, por onde que a água que está entrando na mangueira pela torneira sairia, né? Você tem que Sim. imaginar que a mangueira está cheia de água. Então, se entrou água lá pela mangueira, está sempre entrando, né? Pelo outro canto, vai ter que sair. Então, se você está diminuindo a área por onde a água pode sair, ela vai ter que aumentar a velocidade para sair a mesma quantidade de água, né? Na prática, isso aqui é fluxo. Velocidade vezes área é fluxo. Fluxo de água. Então, o fluxo é constante, é a mesma quantidade sempre. Só sai de forma diferente. Beleza? Isso você, como um guri da engenharia, já deve ter percebido, né? Se Uma dúvida você... dessa área, Quê? Eu uma não entendi dúvida o a que você falou. respeito dessa área, Vale. que é a área do Fala. corte, é isso? Tipo, como se eu cortasse esse no meio e me disse a área. Sim, é a área da seção reta, exatamente. Sim, Isso mesmo. perfeito, então. Show de bola. Então é isso aí. Então, a questão é essa, né? Os pontos 3, 2 e 1, eles estão numa região mais grossas do cano, né? Vamos dizer assim. Enquanto o 4 está numa região mais fina, certo? Certo. Muito bem. Então, a questão é o seguinte. Como o fluxo aqui é laminar, né? O que vai acontecer é que nós temos a mesma quantidade de água fluindo aqui, independente do 3, 2, 1 estar em posições diferentes, né? A gente imagina a quantidade de água sendo a mesma, certo? Até que começa a funilar, concorda comigo? Então Sim, não é são, porque o um tá no meio ali que ele vai andar mais rápido que os outros, né? sim. Todo mundo aqui tem a mesma velocidade. Mas Se o 4 vai ter ele, uma velocidade maior porque a área dele é menor, né? Certo? sim, sim, professor. Sim. Se ele disse, ao invés de, tipo, a velocidade dos pontos, ele perguntasse, tipo, qual desses pontos, a ordem que eles
sairiam. Aí seria, tipo, aí uma mudança. Entendeu? Ficou Não. de te explicar. Porque não é isso que ele tá Por exemplo, perguntando, né? ok. O que ele tá perguntando é as velocidades aqui. Todas essas velocidades são as mesmas. Sim, Né? sim. Beleza. Daí, quando o tamanho diminui, aumenta a velocidade, basicamente isso. Então, eu diria que 3, 2 e 1 têm a mesma velocidade, são menor, a velocidade deles é menor que em 4. Ok? Muito bem. Vamos ver o próximo exercício. É só entender aquela fórmula ali que vai. Um balão parcialmente inflado. Formato irregular mostrado na figura. Classifique os pontos da superfície do balão em ordem de aumento de tensão na membrana, aumento de pressão no interior. Pô, isso aí não é o tipo de problema que a gente normalmente faz hidrostático na física. O professor é bem criativo, hein? Caramba, que loucura, velho. Um balão, onde é que vai estar mais... Você não viu, é porque você não viu as coisas de semestre passado. Eram exageradamente criativas, para dizer o Ah, é? Putz, velho. mínimo. Era cara que é Bem, engraçado. pois é. Bem, a gente vai ter que entender um pouco, né, do que significa esse aumento de pressão, né? A gente sabe que... Bem, ele tá falando tensão, na verdade, né? O ponto C aqui, eu não tô entendendo direito o ponto C, mas parece que é um pontinho bem pequeno, né? Muito bem. Enquanto o ponto A tá numa região bem achatada. E o ponto B tá numa região não tão achatada quanto o ponto A. Muito bem. Então, o que que acontece? É, imagina, né? Por onde que provavelmente esse balão estouraria? Eu diria que é por aqui, certo? Porque nesse ponto você tem uma pressão e, por consequência, uma tensão maior, certo? É uma pontinha. Então tá todo o Todos os gás ali. pontos, Oi? perdão, todos os pontos eles sofrendo a mesma pressão dos gases? Não. Não, eu diria que pelo fato de ter ele ser menor, né? Ele sofre uma pressão maior, certo? Entendi. Porque, né? O que que é pressão, né? A fórmula da pressão ela é assim. Pressão é igual a força sobre área. Então, quanto menor for a área, maior é a pressão, mesmo se manter a força constante, certo? Sim, Portanto, eu olho para o ponto A e ele está numa área bem maior, sim, sim. Faz sentido. né? Então, eu A diria pressão que que está nele deve ser menor. exatamente, a pressão nele ele é menor. Entendi. A ideia é essa. Só que ele está pedindo um negócio esquisito aqui, classifique os pontos na superfície do balão em ordem de aumento de tensão na membrana. Tensão, o que ele quer dizer? Ele quer dizer a força, eu acho. Quando ele fala tensão, acho que ele quer falar da força. Ah, deixa eu pensar um pouco. Deixa eu pensar. Ah, velho. Acho que é isso, cara. Não tem muito o que falar, não, tá? Agora, aqui fala de tensão e fala de pressão. Assim que somos em ordem de aumento da pressão no interior. Mas como assim aumento da pressão no interior? A pressão no interior é a mesma, né? Bem, na verdade, não pode Mas ser, né? a pressão interna deve ser a mesma. Tipo, A pressão nesse ponto. interna deve ser a mesma. Agora, essa tensão na membrana, que tem a ver Não, a diretamente com pressão a área, muda e faz total sentido ser CBA.
Tipo, o ar não está sofrendo nenhuma tensão a mais do que o resto do balão inteiro. Sim, exatamente. Então a ideia é essa, tá? Bem, não tem muito a dizer além disso. Ok. Agora, vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui. Tu tá aqui. Beleza, as outras questões são mais decentes. Atividade 3. Você não gostou nenhum dessa. É que as outras é mais pôr na fórmula e tal. Um vaso sanguíneo tem diâmetro tal, porque está parcialmente obstruído pelo colesterol. Você deseja remover o colesterol suficiente para dobrar a taxa de fluxo de volume de sangue através do vaso sem alterar a sua velocidade. Sem alterar a velocidade. Qual deve ser o novo diâmetro do vaso? Suponha que o sangue não seja viscoso e o fluxo seja laminar. Ah, esse incômodo que Pessoal, pode travar, velho. Explica. Oi. na primeira Cara, meu questão, PC tá todo travado. não, sem problema. Na primeira questão, eu acho que a gente tinha que entrar que o líquido viscoso. E aí, na mesma velocidade, naqueles 3 pontos. O que que tu falou? O Na que que tem a primeira primeira questão questão, ainda? a primeira questão, eu acho que talvez a gente tivesse que considerar que o líquido é viscoso. Ah, sim. Se o líquido é viscoso, a história muda. E tá escrito aqui que ele é Sim, viscoso, é verdade. Eu exatamente. pensei que ele fosse. Bem, já que ele é viscoso, né? Então realmente vai ter diferença de velocidade, agora que você falou. Eu não tinha reparado que ele estava dizendo que era viscoso. Na física, a gente normalmente não considera que é viscoso, tá bom? Bem, Tranquilo. se ele é viscoso, né? Então o 3 tem maior velocidade. O 2 tem um pouco menos. E o 1 é o mais devagar. Enquanto o 4, pela equação que eu mostrei aqui embaixo, é para ser a maior velocidade, tá bom? Então, em ordem crescente, vai ser 1, 2, 3 e 4. Essa é a ordem crente. Ordem crescente. Ok, Não tinha visto que era viscoso. Tá. Vamos para essa mais interessante agora. perfeito. Tem que copiar aqui. Ele quer que a gente remova colesterol para dobrar a taxa de fluxo sem alterar a velocidade. Então, vai aumentar o fluxo sem alterar a velocidade. Nós queremos aumentar a área, mas não queremos aumentar a velocidade. Muito bem. Qual deve ser o diâmetro do vaso? Bem, a gente já viu uma equação que fala sobre fluxo. Eu posso chamar ela assim, ó. Fluxo é igual a área vezes velocidade. A gente já viu isso agora há pouco. Ok. Então, esse fluxo, né, é um fluxo volumétrico de sangue, no caso aqui. Onde V é a velocidade, A é a área do vaso. Muito bem. Sendo assim, a área de seção reta de um vaso, né, ou de qualquer círculo, em termos do diâmetro, né, bem, em termos do raio, você sabe, né? VR quadrado. Em termos do diâmetro, uma vez que o raio é o diâmetro dividido por 2, vai ficar π d ao quadrado sobre 4. Estou dizendo isso porque a gente tem o diâmetro ali, né? Sim, Entendeu? O eu já diâmetro. passando pro raio e fazendo. E elevando a coisa aqui. Bem, a gente quer dobrar o fluxo volumétrico. Então a gente quer que φ, o φ2, vamos dizer assim, o φ depois da cirurgia, seja duas Seja vezes o duas vezes φ1. isso. Isso. Sim. Só que a gente não pode alterar a velocidade. Então, por Você falou exemplo, que se o eu fosse φ. escrever. Perdão, interromper. Você falou que o φ era a área vezes velocidade, não é isso? Isso que está escrito aqui. Ok. Então, eu posso pensar que o φ2, né, é a área 2
vezes a velocidade 2. Enquanto o φ1 é a mesma coisa, só que com 1. Só que a gente quer que as velocidades sejam iguais. Então, se elas são iguais, corta. Certo? E a gente acabou, né, de perceber que a gente quer que o φ2 seja o dobro de φ1. Então, nós podemos simplesmente fazer a substituição e perceber que a gente quer que a área 2 sobre a área 1 dê 2, né? Sobrou 2 ali. Quem dera as questões que são desse jeito nas provas. Tu achou fácil isso? Um pouco, sim. Bem, o que é que nós temos que encontrar aqui, né? O novo diâmetro, certo? Certo. Então, agora, já que você achou fácil, adoro quando vocês falam isso. Eu posso deixar você terminando, né? Falta pouco. Você já Sim, entendeu que é só trocar as áreas e deixá-las em termos do diâmetro, né? Que eu até sim. já fiz para você. Daí você consegue achar o valor do diâmetro, certo? Certo. Então vai lá, eu mandei para você no WhatsApp. Opa, eu mandei Beleza. errado, eu mandei como arquivo. Quero mandar como Não tem imagem. problema não. Tá fácil. Tá bom. Ah, mas tudo bem, já Então, deu aqui, tenta perfeito. terminar aí e envia para nós aí, por favor. Tranquilo. Ah, já tenho aqui a área do primeiro. Eu vou deixar em função de π? Não, não. Na física a gente normalmente escreve os números decimais mesmo. E é o dado perfeito. Aqui. Vai dar π vezes 5,2. Vou fazer na calculadora aqui rapidinho. Cinco ponto 12, 6,14, 16, aproximadamente 16 milímetros. Perdão. 16 milímetros é o diâmetro? O novo diâmetro vai Interrompendo. ser 16 milímetros, é isso? Sim. Não. Calma. A gente tem 3,20 de milímetro, ou de diâmetro, e a gente quer. A área disso vai ser 1, vamos ver colesterol dobrar a taxa de fluxo, se a gente vai dobrar. Não, tá tudo certo. Antes era antes a área π vezes R ao quadrado, R era 1,6 milímetros, aí dava 2,56 milímetros vezes π. E agora tá dando π vezes 5,12, que é aproximadamente 16. Com certeza tá errado, né? Se tu deixar um vaso que tava 13,20 com 16, o cara vai ter um infarte de tanto Mas é porque sangue que era vai estar no coração 3,20 dele. de diâmetro. Não, velho. Não pode ser. 3, Como é que de 3 vai para 16, meu irmão? Possível? Imagina um escuta, vaso ó, sanguíneo com não, 16 milímetros. não, tá bom, deixa eu explicar por que que a conta parece estável.
É 3,20 milímetros é o que o cara tem de diâmetro agora, certo? Sim. Ok, quando a gente calcula disso, você concorda comigo que dá 1,6 vezes 1,6 vezes π. Então fica 1,6 ao quadrado vezes π, certo? Que é πr ao Certo. quadrado. E aí você faz essa multiplicação, 2,56 vezes 3,14, que eu vou apontar aqui. Opa, calma aí. 2,56 vezes 3,14. Dá 8 milímetros. Você acabou Essa é de a encontrar área. uma área, certo? Eu encontrei uma área. O problema não está pedindo área, está pedindo diâmetro. Ah, E ok. você não O pode dizer que a diâmetro área é. mede 8 milímetros. A área mede 8 milímetros quadrados. Sim. Ok? Então, cuidado também como é que você fala. Você não pode dizer que uma área mede milímetro, pô. Áreas são sempre ao quadrado, né? Não, mas é porque eu tava falando com você, pô. Não ia escrever desse jeito. Então, acha aí o Mas não, diâmetro. tranquilo. É raiz de 5,12 milímetros. Não. É isso vezes 2, perfeito. Raiz de 5,12 vezes 2. 4,50 milímetros. Agora um pouco Ah, mais, agora muito sim. mais. 4,5, exatamente. Milímetros. Agora você encontrou um diâmetro. Um pouquinho maior que aquele lá, né? Sim, Beleza, show. Agora sim. Então, cuidado com os detalhes aí, beleza? Vamos para a próxima. Tu acha que uma questão como essa não vai cair na prova, então? eu acho difícil. Normalmente as questões que caem na prova, assim, são do tipo que você lê e você não, obviamente, né? Tipo, os alunos leem e a gente conversa depois e fala, pô, quando eu li aquilo, eu achava que não tinha sentido algum, tava fora da realidade. Essa questão aí é muito típica, não dá para entender tudo, sabe? Esse é o problema. Normalmente não dá para entender umas questões. E tu, por acaso, não tem provas antigas aí pra gente estudar essas questões? Tenho, mas é porque a prova ainda hoje, a gente não abordou a prova. Entendi. Bem, Então não vai se por ser acaso, FP1. Eu tenho anotado por aqui. acaso tu achar aí alguma prova, já vai me enviando pra eu ver o nível de dificuldade. Muito Não, bem. eu tenho. Não, pode ser, então. Eu tenho um aplicativo chamado Responde aí que tem as provas antigas. Da União. Bate uns print e me manda, beleza? Eu também tenho o Responde aí, mas eu não vou Beleza. saber procurar exatamente as provas do teu professor, né? Não, tudo bem. É porque não dá para ter acesso às provas do professor, porque normalmente é a descoordenada, entende? Aham, Não, é uma que a gente usa aqui. Coordenada é que as provas são todas iguais. O professor não faz uma prova diferente de outra pessoa. Aí, nesse caso, física é coordenada. Então, tipo, a maioria das pessoas que fazem física 2 fazem coordenada entendi. Caramba, mesmo. parece difícil. Bem, vamos lá, meu velho. Se você tá dizendo que Bora. essas questões são simples aí, você sabe como começa um bicho desse? Eu ainda É tô sempre lendo aqui. baseado naquela equação do fluxo, né? Essa vazão de Q1 é dado em volume por tempo?
Se a vazão de Q1 é dada em volume por tempo, não, por área, né? Volume por Por área? área. Não, só por área. Por área, Ah, foi o tá. que a gente estava vendo até agora, né? Fluxo Mas é igual a porque volume eu por ainda área. não. O fluxo é a Não, vazão? pera. Volume não, área vezes velocidade a gente estava vendo, certo? Ah, tá, É ok. isso que a gente tem que usar. Ok, Vai ser sempre isso aqui na hidrostática, beleza? Porque essa é a relação que a gente beleza. tem de conservação, né? A água que entra numa mangueira é a mesma que sai da mangueira. Quando o diâmetro do cano é reduzido para d sobre 4, enquanto a ação se mantém constante, qual é o novo valor da vazão Q2 em termos de Q1? Ok, acho que sei. É só encaixar essa fórmula aí. Muito bem, então tenta começar aí. Ok. O diâmetro D vai gerar uma área de d sobre 2 ao quadrado vezes que é igual a d ao quadrado sobre 4 vezes π. Agora a velocidade não tem, né? Bem, a velocidade nós não temos, mas no outro problema a gente também não tinha velocidade, certo? E mesmo No assim a outro gente problema. conseguiu resolver com uma relação de conservação, né? Posso te mandar outro problema se tu quiser aquela ideia, mas era basicamente fazer a divisão do fluxo numa situação pelo fluxo noutra situação, né? Ó, vou te mandar. Mas é porque, naquele caso, a gente sabia que o fluxo tinha dobrado. O fluxo a gente sabia que tinha dobrado, mas não tinha informações da velocidade. E agora a gente sabe que o diâmetro mudou, certo? Certo? Nova área vai ter essa Então, mudança. tá, calma aí. Não, tudo bem. Isso aqui eu vou colocar aqui vezes V1, então. Ó, o fluxo 1, ele é d ao quadrado sobre 4 vezes π vezes a velocidade 1. Isso aqui, tipo, vai ficar em função das duas velocidades ainda, entendeu? E o fluxo 2, ele vai ser d ao quadrado sobre 16. É isso mesmo? Não, é não. Falei besteira aqui, calma aí. Cadê minha borracha? Vai ficar sobre 8 ali. Pronto, vai ficar sobre 64. Ele é d ao quadrado sobre 64 vezes a velocidade 2. Só que sem as velocidades ou sem uma ação entre as vazões, eu não consigo sair daqui, eu acho. Então não é tão fácil assim, né? Talvez. Vou fazer então. Ó, seção transversal tem a área em termos do diâmetro dessa forma aqui. Então, a gente sabe que depois que houver a mudança, a área 2, vou chamar de área 2, é igual a π, esse mesmo diâmetro dividido por 4 ao quadrado, Uhum. dividido por 4. Então, vai ser π d ao quadrado por 4 vezes 1 sobre 16, certo? Só rearranjei esses termos. Certo. Isso aqui Você sabe que uma área é 16 é o vezes A1, maior que a outra. é 1 sobre 16, é 16 avos daquela outra. Então, Sim, a área 1 é a área ok. original do cano. Agora, a gente pode utilizar a fórmula que nós estávamos conversando, a equação do fluxo, que é a área 1 vezes a velocidade 1 é igual a área 2 vezes a velocidade 2, certo? Nossa, esquecido dessa fórmula. Foi a primeira que você falou na aula. Pois é. Eu, eu consegui pegar as duas também. Maravilha. Bem, agora falta pouco para terminar, né? Uhum. Faltou só pôr a fórmula, então. Eu estou Então, completamente. Se você quiser, eu posso acabar aqui. termine aí, por favor. Vamos ver se você chega na mesma resposta que eu. Ok.
Perdão, o microfone tá ligado. V velocidade 2 é igual a 16 vezes velocidade 1. Mande aí, então. Ok. Vamos ver se tá certinho. Assim, eu tô com uma folha de rascunho, então. Eu fiz 2 vezes porque eu achei que tava errado, mas aí eu vi que o dia tá redondo, então tá certo. Eu só tirar uma dúvida a respeito da questão. Calma. Será que você achou que o problema pedia? Não, calma aí, que é. Não, não, isso não é o que o problema quer. O que o problema quer é coisa. Mas é porque eu pensei agora. Ele pede a vazão e a vazão FI, certo? Ele quer a vazão que ele tá chamando de Q2 e Q1 nós estamos chamando de φ, sim. O que que tem? QI. FI é igual a área vezes a velocidade. Ok? Sim. E a gente sabe que a área vezes velocidade 1 é igual a área 2 vezes velocidade 2. Sim. E aí? Então, eles são idênticos. É um sobre. Exato, então nem precisava de conta, né? Que coisa maravilhosa. Se a gente sabe da teoria, já era. Q1 é Q2 e dane-se. Acabou. As vazões são sempre É isso iguais. mesmo? É isso mesmo, meu irmão. Estranho. Nem precisava de conta. Só que se você fizer a conta, obviamente você vai chegar nessa resposta, tá? F1 igual a Tá. F2. Show de bola. Olha só, teu professor tá muito gente boa. O que é isso, velho? Uma conta dessa aí na prova, uma alegria. Em um planeta, pô, o cara meteu até interestelar no bagulho. Em um planeta do mesmo tamanho que a Terra, o oceano de água tem uma densidade de 1.000 kg por metro cúbico. Um oceano de água, porque poderia ser outra coisa, né? Mas a densidade que ele está dando ali é justamente a densidade da água mesmo. Uma sonda Perfeito. espacial mede a pressão atmosférica na superfície desse planeta como sendo aquilo ali. A uma profundidade de 150 metros no oceano. Então nós estamos indo para baixo, né? Uhum. Sendo assim, nós temos aquela formulazinha famosinha lá, que é o Teorema de Steven, que é basicamente que P é ρGH. A gente já vai escrever sobre isso. Beleza. A sonda informaria uma pressão parari parará. Qual é a massa desse planeta? Muito bem. Olha só, né? Nossa. Parece que ele está perguntando algo que não tem absolutely nothing a ver. Mas tem sim. Vamos lá. Vai ter que usar um pouco de gravitação, né? Que a gente estudou um pouquinho.
Vamos Ok. lembrar que pressão, pelo teorema de Stevens, é a pressão zero, vamos dizer assim, que no caso normalmente está associada com a pressão atmosférica, mais ρGH, onde ρ é a densidade do fluido, G é a gravidade e H é a altura que a coisa tá, beleza? Quanto mais, vamos dizer assim, por altura eu quero dizer mais a ideia de profundidade. Quanto mais profundo algo está, maior a pressão, né? Por isso que o submarino ele tem que ser um negócio super, super assim, tá ligado? Super Sim, forte, sim. porque senão ele quebra, né? Pode crer. Beleza? Ok. Então, agora o que que a gente vai fazer aqui, né, meu velho? Ele deu um monte de informações aqui de pressão. Por exemplo, ele citou que a pressão lá nesse ponto, que está a 150 metros de profundidade, é este valor. Então, 14,4 vezes 10 na 5 igual a P0. Quem que é P0? P0 é a pressão atmosférica que ele cita aqui. 2,40 vezes 10 na 5, né? E, e a densidade do fluido, porque o que está rolando, né, cara? Vou fazer um desenho aqui, bem tosco, mas Ok. basicamente um oceano, né? Então, o carinha tá aqui, ele tem essa altura de 150 metros, causando pressão em cima dele, né? Uma altura de água em cima dele, causando pressão. Quanto mais baixo, maior a pressão, né? Que ele vai ter no oceano. Então, beleza, né? Nós temos a densidade da água, que é o fluido, o que importa é o fluido, né? O ρGH vem da água. E o P0 vem de fora, da pressão atmosférica, tá bom? Certo. Quem que a gente não tem aqui? Aquilo que a gente normalmente tem, que é a gravidade. A gente não tem a gravidade, porque a gente está em outro planeta, certo? E Sim. a altura aqui é E 100. ela. Diga. Alguma dúvida? Calma. Não, não. Eu ia perguntar o que era o P, mas é a pressão. Tá tranquilo. Aí o P0 é a pressão atmosférica que você acabou de falar. Faz sentido. Exatamente. Que Então, vai somar com a show de pressão que a bola, água mano. está fazendo separadamente. E a partir daqui, você acha que consegue achar a massa do planeta? Não. Então, você esqueceu das aulas de gravitação? Lá, quando a gente estudou gravitação, a gente tinha uma fórmula que associava tanto a massa, ou tanto a força-peso com a força gravitacional, né? Que era basicamente o seguinte: massa. Ah, pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo com esse computador hoje, cara? Ah, Ainda é a placa de vídeo reiniciando? Que você teve problema da última vez? eu acho que é o diabo me incomodando aqui, cara. Só pode. Deixa eu ver. Deixa eu fechar esse bagulho e abrir de novo aqui. Caramba, mano. É sempre na tua aula. Eu acho que deve ser alguma atualização que tem um horário fixo, assim. Beleza. Nas outras não acontece, é incrível. Voltando. Eu tava falando que a força-peso, né, que é o mg, era igual à força gravitacional, lá naquelas aulinhas de gravitação, que é a famosa lei da gravitação de Newton. Gzão, mzão, mzinho, dividido por r ao quadrado, certo? A gente viu essa Ok. fórmula aqui, né? É a força gravitacional. Sim. No caso, é, nós estamos interessados em encontrar a massa do planeta, que é o mzão. Esse é o cara que a gente quer, mzão. Posso até deixar ele claramente exposto aqui. Quero saber quem é o mzão. Mas a gente tem a força, peso? Tem, né? Não, o que a gente tem, o que a gente tem na fórmula, que é o que vai ser O que que a ferramenta gente. para nós É. encontrarmos, é a gravidade que aparece aqui nessa fórmula, certo? Então, eu posso Mas, por pegar exemplo, esse o que mano que. Ok, faz aí. Quero e no ver. lugar do G eu vou colocar aquela fórmula, certo? Ok. E G é aquilo ali. Sim. Então, só vou apagar o M aqui, porque não apagou. Aí Pronto. você vai deixar em função disso mesmo?
Não, porque ele citou que o G é uma constante no universo todo, né? Independente do planeta, esse Gzão aqui é a constante gravitacional. O M é a massa do planeta, que é o que a gente quer, e o R, ele falou sobre o R, porque ele falou que o planeta tem o mesmo tamanho da Terra, certo? Então Então a esse gente R é o usa o R raio da da Terra. Terra. Exatamente. Entendi. Bem, agora é contigo. O Gzão Magazine aqui é 6,6 vezes 10 na menos 11. Eu não vou colocar a unidade, que eu nunca lembro dela. E o R, que é o raio da Terra, é 6,4, vamos arredondar assim. Professor, você está escrevendo isso? O outro não tá vendo nada, não? Agora pronto, agora foi. Calma aí, eu tô vendo só o G igual a 6,6 vezes 10 elevado a 11. E quando você estava falando, ele não estava atualizando nada. Aí agora que eu falei, Cara, foi na ler, mas real a ainda não tua net tá atualizou. meio ruim. Porque tu tá, tipo, robótico a aula toda, assim, tu falando, sabe? Então talvez seja aí que tá meio ruim a tua internet Não, ou o então, PC tá então travando. tranquilo. Pode continuar o cálculo que eu vou colocar na internet do celular. É bem melhor. Tá bem, agora é só fazer essas substituições aqui, né? Vamos lá. Beleza, agora tem que isolar o M. Bem, eita. Beleza, velho, parece que melhorou aí. Eu recomendaria que você, nessas situações que trava e tal, não ficasse com a câmera ligada, até porque eu nem te vejo, né? Pode, Beleza, então. pode desligar ela que melhora um pouco a conexão, sabe? Tranquilo. E a Daí, gente sabe, a e só gente tem isolar isso. o M, né? Daí eu acho que tu Sim. sabe isolar o M, beleza? Nossa, muito número, meu Deus do céu. Ok. Mas deixa quieto, tu não precisa isolar. Outra hora você isola. Vamos continuando então. Deixa eu pegar aqui. O próximo. Muito bem. Depois dessa, a gente pode ir para o exercício 1.2. Depois dessa que a gente vai fazer aqui a atividade 1.4. Ah, não, não. A gente está em pronto 2 agora. Eu falei besteira, perdão. Tá correto. Era a que eu queria fazer. Como é que faz isso aí então? Já tentou fazer? Dois blocos de madeira, tamanho flutuante, 2 terços volume submerso, eu não tô lembrando Essa agora a conta forma que aí tem calcula o puxo. empuxo. É, tem a ver, vamos pensar assim. Não vamos tentar decorar fórmulas. Vamos pensar ela, como é que ela funciona, como é que o empuxo funciona. O empuxo funciona Ok, porque tem uma quantidade de água empurrando um objeto, certo? Então essa sim. quantidade de água tem que estar na fórmula. Ou seja, tem que ter a ver com o volume de água. Também tem a ver com a densidade do fluido, porque você sabe que se fosse um fluido mais viscoso, né, empurraria mais. É um Ok. fluido com mais densidade, por exemplo, mercúrio, né, tem até aço, coisas assim, flutuam no mercúrio, né? Não, tudo bem. Então, uma da fórmula a gente vai usar densidade e na outra a gente vai usar volume. Não, na forma Eu do lembro. empuxo, a forma do empuxo tem as duas coisas, velho. Empuxo, que é uma força, é igual a densidade vezes o volume vezes a gravidade. Mas foi isso que eu quis dizer. O quê? Outra coisa? Quis dizer que, tipo, Você volume falou que numa e. fórmula eu vou usar volume e na outra densidade. Foi isso Ah, que eu tá. escutei, pelo Não, menos. me confundi. Me confundi totalmente, então. Certo. Quis dizer que volume e densidade vão estar na fórmula do empuxo, mas lembrava da gravidade. Ah, agora sim. Muito bem.
Bem, a gravidade também sai pela lógica, porque, por exemplo, se você multiplica a densidade por volume, dá massa, né? É a famosa, né? Massa é igual a densidade vezes volume. Então, massa vezes aceleração. Aceleração de quem? Da gravidade. E você vai gerar Né, uma o impulso, força que é o enxergo. que é o impulso, exatamente. Agora, como neste problema, que eu não copiei, vamos dizer assim, os objetos estão em equilíbrio, então significa que a força-peso vai ter que ser igual a empuxo nos dois casos, né? Concorda comigo? Porque se eles estão parados, né? Quais são as forças que estão agindo sobre ele? Vai ser a força peso e o empuxo. Normal, 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 tô viajando. Empuxo e peso, só isso. Os dois casos. Então, empuxo igual a peso. Só que daí que você tem que lembrar de um ponto muito importante, né? Ele quer saber a razão das densidades. E ele não traz essas informações específicas, né, do bloco, por exemplo, que se eu for escrever aqui, peso, né, que peso é igual a empuxo, eu vou escrever aqui Mas massa vezes gravidade igual a ρ VG, certo? agora que você fórmula, eu acho que eu posso acabar aqui. Então você tem que lembrar um detalhe, né? Quem que é esse volume aqui? Esse volume tem a É o ver, volume que está submerso, é o volume que tá de água que está sendo deslocado, não? exato, é o volume que foi, o volume do bloco submerso, porque é o volume de água que está empurrando o objeto, exatamente. Entendeu? Então, o empuxo ele tem sempre a ver com o fluido. Então, é a densidade do fluido, é o volume do fluido, nunca do objeto. Ok? Beleza, beleza. Portanto, quando ele está pedindo aqui densidade das massas do bloco, eu vou ter que lembrar o seguinte, que se eu estou falando, por exemplo, do bloco 1 aqui, essa densidade, essa massa, melhor dizendo, ela pode ser escrita como a densidade do objeto vezes o volume do objeto. Essa aqui é a densidade do fluido, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Senão tu vai se confundir. Sim, Esse aqui é o volume submerso. porque faz total sentido. Por É mais essa a que, relação que você na quer. mesma forma, a gente use o volume de... Uhum, ok. Beleza. Então tá bom. Bem, veja Então, que, apesar de ter toda essa uhum. teoria que eu já te expliquei, né? Agora facilita um pouco a vida aí, né? Ele quer saber a densidade das massas do bloco, né? Vão ter um monte de coisas que vão ser iguais. Como ele tá te dando essa moral aqui, ó, razão dividido por razão, então você, desculpa, densidade dividido por densidade, ele quer essa razão. Então vai ser só você escrever agora a mesma coisa que eu fiz aqui, só que pro bloco 2, e depois fazer a divisão dessas equações, certo? Então faço o Sim, mesmo pro bloco só 2 que aqui. o volume vai dar duplo. Você colocou. Lembra? Tipo, Diga. o que você colocou ali foi empuxo vezes V0 vezes gravidade é Empuxa o igual V0, meu a. irmão. Peso igual a. Já te escrevi, né, velho? Pô, tem que escrever o passo a passo. Peso igual a empuxo. E empuxo é densidade, volume e Ah, tá, gravidade, ok. certo? Não, eu tinha pegado a Quem parte do são iguais empuxo, são só as entendi forças no primeira objeto que ele tá expressão. parado. Quê? Cara, teu áudio tá péssimo, velho. O 4G eu acho que piorou, tá? Tá todo robótico, assim, não consigo te escutar, tá? Sério? Agora, você não consegue me escutar bem? Agora melhorou um pouco, não deu travada. Não, tudo bem. Tava falando sobre pressão a última vez que eu te escutei. Não, não, agora eu entendi. Foi a pergunta que eu fiz e você falou agora. Tipo, eu só fiz aquela pergunta. Ah, mas eu te respondi, porque que vai que travou, eu não Sim, escutei a pergunta. sim, entendeu? Ah, então tá bom. Bem, daí você vai ter que ver o seguinte, né? Que o volume do bloco, e por consequência o volume de água deslocada, tem a ver também com esses Hs do enunciado, né? Como os blocos, eles são idênticos, né? Ou melhor, têm o mesmo tamanho, né?
a base deles é a mesma. Então, se você pensar em volume de um cubo como base, ou de prisma qualquer, como área da base vezes a altura, né? A área da base dos dois cubos é o mesmo. E muda de um cubo para o outro é a quantidade de água, né? A quantidade do cubo que está submerso, certo? Ok. Então vai ser assim que você vai escrever, vai terminar a equação 1 que eu escrevi, levando em conta essas questões da parte submersa, etc. Vai escrever a equação 2 e aí fará a divisão das duas, certo? Sim, sim. Show de bola. Então, vá lá. Faça aí, se tiver dúvidas, pergunte, mas acho que você consegue sozinho. Ok. Tem aqui. Uhum. Perfeito, perfeito. Eu vou cortar isso aqui. É, eu botei que a massa do primeiro bloco é metade do segundo. Por quê? Você já chegou na resposta? É isso que você está me dizendo? Na verdade, vai ser o dobro? É, vai ser o dobro. Veja que nós não estamos falando da massa, né? Nós estamos falando da densidade, certo? Não, calma. Mas, Verdade. bem, nesse caso em específico, Mas como eles têm o mesmo volume, eu acho que exato. serve. Eu cancelei o volume aqui. Você foi bem rápido nisso, cara. Não quer me mandar aí pra eu ver o que Mas é você porque fez, né? foi bem simples, na real. Vou mandar aqui, sim. Foram umas 4 linhas de cálculo. Cadê? Nossa. Muita coisa que muda entre M1 e M2, quando você está calculando, puxa, o volume. A densidade do líquido é a mesma e a gravidade é a mesma. Exato. Eu coloquei essa peso como massa vezes gravidade, correto? Correto. Ah, então pronto. Só tava conferindo para ver se eu não fiz nenhuma besteira. Pronto, mandei aí. Let me see. Esse monte de H ali não serviu pra nada, não? H? Dois, 2/3 submerso no primeiro bloco, só 1/3 submerso no segundo bloco. Ah, não, mas é porque ao invés. Você está escutando? Você tá me escutando? Tô, tô escutando, pode falar.
Ok, ao invés de eu usar o H, eu só usei, tipo, 1 e 2. Tipo, volume e 2 volume, tá ligado? Porque não tinha pra colocar esse H sobre 3. Eu só coloquei um volume em função do outro. Ia ficar o dobro anyway. Faz sentido. É uma forma de fazer. Porque como é um terço mesmo, né? É o terço ali de diferença. Sim. São Beleza. 2 divisões por Tá 3. funcionando, é o que importa, né? É o que importa. Show de bola, então, meu velho. Muito massa. Começamos com tudo essa matéria aqui. Ela é bem confusa às vezes. Então, tem que ficar esperto, beleza? Show de bola. A gente se fala semana que vem. Daí tu me traz alguma coisa nova aí. De preferência essas provas cabulosas aí que você falou, tá? Abraço, valeu.